Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá chegando a hora da verdade, são semifinalistas da Copa do Mundo. Argentina, Croácia, França e Marrocos. É só a decisão. Quem vai avançar para a grande decisão? O que projetar os nossos palpites? Então vamos tratar sobre isso. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo. Inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom galera, amanhã já começa as semifinais da Copa do Mundo com o duelo Argentina e Croácia. A gente vai primeiro tratar sobre esse jogo. É fato que tem um duelo particular entre Messi e Modric, um cara que representa muito o Barcelona e outro que representa muito o Real Madrid, embora o Messi hoje esteja defendendo o Paris Saint-Germain. Eu gostaria de lembrá-los inicialmente que Argentina e Croácia se enfrentaram em 2018 e na ocasião um baile da seleção croata, vencendo por 3-0. Inclusive, fazendo um comparativo dos dois elencos, a seleção argentina melhorou demais em relação àquela época. Só para efeito de comparação, o goleiro naquela época era o Caballero, hoje é o Dibu Martínez, né? O Dibu Martínez está sendo decisivo para a Argentina. O Caballero eu acho um goleiro bem mediano. O sistema defensivo da Argentina naquela época era composto por Mercado, que hoje está no Internacional, o Otamendi, que é remanescente, e o Tagliafico, que hoje é reserva dessa seleção do Scaloni. O meio de campo da Argentina tinha Enzo Pérez, Mascherano e também pela meia esquerda o Acunha, pela meia direita o Salvi, na frente o Messi, o Meza e o Agüero. Então muitas mudanças. O Agüero já se aposentou do futebol pelos problemas que a gente sabe. O Mascherano também já não atua mais. Então alguns remanescentes, só o Messi, Tagliafico, Acunha e o Otamendi. Dos restos, né? De resto, ninguém mais atua daquela seleção de 18 para essa agora de 22. E a Croácia, que tinha nomes como Rakitic, Rebic, Mandzukic, agora está modificada. No lugar do Rakitic tem o Kovacic, que é um cara de uma qualidade técnica inferior do Rakitic na minha visão, mas que também atribui uma qualidade técnica interessante para esse time do Zlatko Dalic. O caminho das seleções até aqui: a Argentina passou por Austrália nas oitavas de final e pela Holanda nas quartas. Na fase de grupos enfrentou México, Polônia e também Arábia Saudita, passando em primeiro lugar. A Croácia enfrentou um grupo que tinha Marrocos, Bélgica e também Canadá. Lembrando que a Croácia passou nas quartas pelo Brasil e nas oitavas pelo Japão. Detalhe que esse duelo, na minha percepção, tem muito equilíbrio, porque a gente tem um ponto de decisão, assim como a gente projetava em Brasil e Croácia, que é o setor de meio de campo, principal destaque da seleção croata. E a gente vai ter um duelo particular entre dois trios, na verdade. Primeiro, Enzo Fernandes, Depou e McAllister, o meio de campo da seleção argentina, muito provavelmente. E do setor da Croácia, o duelo entre Modric, Brozovic e Kovacic. O detalhe é que, inclusive, a gente trouxe aqui num shorts que a gente fez aqui para o nosso canal, que a Croácia ela tem o jogador que percorreu a maior distância dessa Copa, que é o Brozovic. E também tem, dentre a lista daqueles jogadores que disputaram os maiores minutos dessa Copa, 7 jogadores são da Croácia. Quem lidera a lista, por exemplo, Gvardiol, Livakovic, o Lovren também, se não estiver enganado. Então, a Croácia também tem muito disso, também por ter disputado 2 prorrogações. E por falar em prorrogação, fica a grande questão: teremos mais uma? Porque em 2018 a Croácia chegou até a grande decisão passando por 3 prorrogações. E agora, quem sabe, pode até repetir o mesmo feito em 2022, né? O fato é que a Argentina ela tem um ponto de desequilíbrio que a Croácia não tem, e se trata do Messi. Ele que vem na sua melhor Copa, na minha percepção, briga pela artilharia junto com Mbappé, Giroud e outros nomes, e também está em busca de um objetivo que ele ainda não conquistou. No caso, é a Copa do Mundo. Na sua última edição da carreira, terminar de forma espetacular, alcançando o topo do mundo, aquilo que é o grande sonho de todo atleta, conquistar a Copa pela sua seleção. Messi pode alcançar. E tem toda uma orquestra para ele reger. E claro, ele é o ponto de desequilíbrio, resolveu contra o México, começou resolvendo contra a Austrália e também foi decisivo contra a Holanda, tá? Na minha visão, o favoritismo é da Argentina e para mim passa a Argentina. Meu palpite é Argentina 2, Croácia 1 para esse jogo. Mas não menosprezemos a Croácia, porque tem um grande sistema defensivo, passou pelo Brasil, o grande favorito da Copa, e ainda conta com o Modric, com a capacidade de desequilíbrio, e esses caras da Croácia sabem muito mais do que outras seleções, até mesmo sabem mais do que a própria Argentina, sofrer. A Croácia sabe sofrer. E detalhe,
é que, indo para uma prorrogação ou para uma eventual disputa de pênaltis, o jogo pode mudar. E também eu não posso deixar de ressaltar que dos dois lados tem arqueiros que podem decidir a qualquer momento. Livakovic e Dibu Martínez, que tem muito parte nessa trajetória das suas duas seleções até aqui. Então, galera, em relação ainda só às pinceladas finais em relação à Argentina e Croácia, a questão é, teremos mais uma prorrogação ou não, só o tempo vai dizer, Messi é desequilíbrio, e por isso eu coloco a Argentina como favorita. Mais uma vez repetindo o palpite para mim, Argentina 2, Croácia 1. Agora falando sobre França e Marrocos, que duelo. Muito interessante, de um lado favorito, do outro lado nós temos a zebra. E o detalhe é, a França passou no mata-mata por Polônia e também pela Inglaterra, um jogaço que foi contra a Inglaterra. Marrocos passou por Espanha e Portugal. O grande detalhe é que a gente vai ter na França um ataque muito forte com... Até eu vou considerar o Griezmann do setor ofensivo, tá? Então, Griezmann, Mbappé, Dembélé e Giroud. A questão é que um dos grandes méritos dessa seleção de Marrocos é a sua sustentação defensiva. Só sofreu um gol na Copa inteira e o gol ainda foi contra o Canadá, né? Então, Marrocos enfrentou a Croácia e não sofreu gols, enfrentou a Bélgica e não sofreu gols, enfrentou a Espanha e não sofreu gols, enfrentou Portugal e não sofreu gols. Isso significa alguma coisa na hora do jogo contra a França? Não. Talvez só um aspecto de que a seleção francesa pense que vai ter que ser praticamente perfeita para poder fazer um gol em Marrocos. E a gente tem alguns nomes a ressaltar dessa seleção africana pelo fato de ter sofrido só um gol, que é o goleiro Bono, que é o Amrabat, que é o Hakimi. E detalhe, o que a gente prevê? A França, obviamente, propondo o jogo e Marrocos saindo no contra-ataque, com o Ziyech, com o Boufal. E também a gente tem que ressaltar que essa seleção francesa está em busca de um bicampeonato inédito, né? Bicampeonato seguido, em busca do tri. E o detalhe é que também outro cara que quer muito vencer é o Mbappé. Imagina aí. É claro que sempre existem as comparações com o Pelé, mas o Pelé é o Pelé. Mas o Mbappé, com 23 anos, já chegar à sua segunda conquista de Copa, isso é muito representativo. E daqui para o final da carreira, ele pode ter 3 Copas do Mundo pela frente, conquistar pelo menos uma, não é nenhum absurdo, considerando que a gente tem a projeção de que essa seleção francesa, ela vai ainda daqui a uns 2, ela ainda tem uns 2 ciclos de Copa muito fortes, de jogadores muito jovens, de qualidade, um Konaté, um Pamecano, um Camavinga, Tchouaméni, um Coucou. Então, é isso que a gente tem que falar. E o detalhe, embora Marrocos tenha feito uma campanha muito interessante, a melhor da história do continente africano em Copas, eu ainda vejo a França como favorita e para mim a França passa. É muito difícil fazer gol em Marrocos, esse é um fato. Mas o que o Mbappé está fazendo, o que o Giroud está sendo importante, nesse momento a França vai tentar assim, de todas as formas, fazer um gol logo de cara. Mas se não conseguir, o jogo pode ficar parelho. E Marrocos no contra-ataque costuma ser fatal. Então vai ser um jogo muito interessante, mas para mim a França vence por 2-0. E aí nós teríamos uma final Argentina e França. Uma das duas seleções seria tricampeã, né, de acordo com aquilo que eu estou projetando, mas também nós podemos ter o quê? Uma final inédita, Croácia e Marrocos. Nós podemos ter a reedição de uma final na edição anterior, né, que foi França e Croácia, e podemos também uma Argentina e Marrocos, que seria bem interessante. Mas a gente queria saber de vocês. O que vocês acham, né, sobre as semifinais? Quem vai passar, quem não vai passar, quem vai ficar pelo caminho? Quem vai para a disputa aí do terceiro lugar? Quem vai para a grande decisão? Principalmente quem vai ser o campeão? Tá afunilando a Copa do Mundo. Que pena que não teremos um Brasil e a Argentina, seria muito bacana. O mundo ia parar para ver. Mas aproveitemos o restinho da Copa, porque só de 4 em 4 anos é o que a torna mais especial. E aí, quais são as tuas projeções? Comenta aí, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Valeu!